Olá! Estamos aqui no Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreira, Osmar. Decora meu nome, seu... Caralho. Não, eu não me importo. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio gravado no Pé de Pano Produções. Isso. Esse complexo de estrutura. estúdios maravilhosos. Eles têm Nossa. câmeras, têm microfones, têm cenário, mesa têm televisão. triangular. Isso. Feita exclusivamente pra gente. Exclusivamente pra gente. Traga o seu projeto que terão coisas exclusivas pra você também. Exatamente. Isso. Pé de Muito Pano obrigado. Produções. Hoje estamos recebendo o nosso convidado Felipe Barbosa. Aplausos para ele. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Prazer, estar aqui. uma honra, o prazer é nosso. Descreva o nosso Muito convidado, bom. temos aí um... Felipe a Barbosa, ficha de Osmar. personagem dele. Ele é um escritor mineiro de fantasia que vive aqui em São Paulo. Ele é criador do canal Felipe Barbosa no YouTube. Mineiro é a segunda profissão ou é o... A primeira profissão. É a primeira profissão, Mineiro entendi. e escritor. Então, ele tem o canal dele no YouTube, né? Isso, Felipe Barbosa, onde ele tenta destrinchar o horror e fantasia, obras de horror e fantasia. Ele venceu o prêmio Pólen de literatura. Hã? Procede, Felipe? Procede. É verdade, Felipe. Primeiro livro escrito em 2018 pela editora Arqueiro. O livro chama Os Quase Completos. Isso aí. É isso? É uma obra de fantasia urbana sobre autodescoberta. O que é uma fantasia urbana de autodescoberta? Que eu já, por exemplo, já me perdi aí. Não, já. fantasia urbana, por exemplo, Loura do Banheiro é uma fantasia urbana. Não é isso? Não, Dá pra é encaixar. fato, Aí né? seria Dá uma pra lenda encaixar. urbana. Lenda urbana, lenda urbana. O que é uma fantasia urbana? É porque fantasia aí tá no âmbito da ficção. Então, Ah, assim, uma eu história. poderia trazer uma explicação longa, mas resumidamente, fantasia urbana é uma fantasia que se passa na cidade. Não é uma fantasia onde você vai para um mundo mágico onde o Harry Potter vai para Hogwarts. Não, A por fantasia exemplo, urbana se passa aqui no nosso meio. A Mesmo. gente tem aqui o cenário que é o apagão. Tá, a gente tá colado o negócio. Eles colaram. Apagão muito. Gente, é O cenário tudo de mentira. apagão ali, que a gente tem um episódio com o autor, com Essa com televisão é tudo, é só tudo- uma tudo fita, fake, é todo tudo de cenário. mentira. É, igual nas novelas da É Globo. só, esses jogos aqui é só a caixa que a gente tem, tá? A gente não tem nenhum deles, na verdade. Eu sou meio burro, né? Que eu podia pegar e pôr aqui. Assim, É verdade. Né? Tem essa também, né? Por exemplo, aqui é um cenário de fantasia urbana, um pós-apocalíptico, onde sim. tem um blackout, aí a galera se divide em turmas e vão lutar. Essa é a mesma questão parada. de gênero é muito mercadológica, né? Os gêneros vêm se misturando. Então, assim, aqui quando você me apresenta um apocalipse, eu penso mais na questão de distopia. Mas fantasia urbana e distopia podem estar próximos um do outro. Porque distopia vai ter mais a ver com essa questão de tragédia, o mundo tá acabando, uma nova civilização, mas tá tudo. Se tudo for numa conectado. livraria, é no mesmo corredor, né? Exatamente. Vai estar no mesmo corredor. Eu queria entender o que é isso de destrinchar obras de horror. Você Boa. lê ela inteira Horror e fantasia. mas horror também é fantasia, Por exemplo, né? temos uma obra de Calma, fantasia. calma. Toda a obra de horror, ela é de fantasia, né? A não ser que ele faça um documentário de um assassinato real. Não é isso? Ué, Aí é aqueles, depende também. Depende né? também. Normalmente o horror tá. tu tá dentro parecendo do- engenheiro agrônomo, pra tudo ele responde depende. Você aprendeu, você fez a minha faculdade aqui. Eu sou formado em Direito, então foram Ah, eu 5 também. anos. também. Foram 5 anos falando depende. É outro da enganador tudo. igual Eu você. também. Exatamente. Você passa a vida inteira ouvindo depende. Depende. Não é à toa que Essa muita ação. gente que forma em Direito vai trabalhar pela internet. Né? Ou não faz direito, né? Exatamente. Se forma em direito, vai fazer outra coisa. Tá lá no Uber. Sim. Desculpa, brincadeira, galera Às do vezes direito. compensa mais, né? O AB vai Brincadeira, cair em cima brincadeira. de ti aí, cara. Brincadeira, galera do direito. Meu melhor amigo é advogado, tamo junto. É, Tomando raciocínio, onde a gente tava? Tinha parado? eu até perdi a O que não? Esquece a pergunta. Esquece a Horror e pergunta. fantasia, O destrinchar. que você faz no seu canal? Pergunta Beleza. essa. Trocamos a pergunta. Bom, o destrinchar obras de fantasia e horror é um leque muito amplo aí, né? O meu cargo principal no canal é trazer o que tem por trás de toda a história de fantasia e horror, seja livro, filme ou série, Tá. né? Então eu gosto muito de mitologia, por exemplo, Tá. né? E como eu falo principalmente de horror sobrenatural, né? Ou de fantasia épica, eu sempre vou investigar as mitologias nas quais os autores se inspiraram, né? As lendas que existem por trás. De vez em quando eu trago um pouquinho de fatos e mitos também, por exemplo, filme de horror baseado em fatos reais, né? Mas como eu sou escritor, o meu foco sempre foi trabalhar com literatura mesmo. Tá. Então eu gosto bastante de trabalhar com obras de fantasia e horror que vieram da literatura e estão sendo adaptadas para o cinema, né? Série, então é mais ou menos isso aí. Entendi. O vídeo que tem mais visualização lá no teu canal, por exemplo, qual foi? O vídeo que tem mais visualização é um vídeo de Coraline, falando da vilã de Coraline, aquele livro infantil do Neil Gaiman. Sabe? Sim, Tem um sim, filme sim. famoso.
Não? É. Um filme de massinha da garota de cabelo azul. Não? Deve ter visto já. Não algum chegou lugar em aí. Cravinhos. Não chegou em Cravinhos. Não chegou em em Cravinhos. Cravinhos. Chegou em Belém, não chegou em Cravinhos. Olha que louco. Que louco. E aí, você fez o que no vídeo? Você foi destrinchando de onde vem aquela inspiração? Eu sou muito fã do Neil Gaiman. Uhum. É um dos meus autores prediletos. Já assistiu tudo que tá na série nova? Não, Curtiu eu o sou- Sandman? Curti pra caramba. Muito. Sabe? Eu sou muito fã das HQs e pra mim foi uma adaptação bem fiel, bem massa. Gostei. Nem sempre adaptação fiel é sinônimo de qualidade. Mas Sim. eu achei que... E nem sempre precisa ser fiel pra ficar bom. Sim, é o que eu mais repito no meu canal, sabe? É isso. Entenda a adaptação como uma obra separada. Uhum. Sabe? A visão de outra pessoa. Não, e mudou de mídia, já é outra conversa. É outra mídia, Isso aí. já. Se é pra série, se é pra jogo, né, muda completamente. Mas então, como eu sempre curti bastante o trabalho do Neil Gaiman, né, tanto quando ele escreve para adultos, tanto quando ele escreve para crianças, como no caso de Coraline, sempre foi um livro pelo qual eu fui fascinado, né, e existe muita mitologia por trás. Então esse vídeo que tem mais visualização do canal é destrinchando a vilã do filme, que é a Bela Dama, que quando você vê por cima, assim, é simplesmente uma... Não é copiada de ninguém, não. Ela é a... Chico Anísio, que escreveu um personagem que tava no... Sim. Coraline é a história de uma garotinha que ela muda de casa com os pais e ela encontra uma porta secreta, vai para um outro mundo e lá existe uma outra mãe oferecendo uma outra vida para ela. Isso é um orfanato, não é? É uma... Poderia ser, né? E aí essa outra mãe, ela vai descobrir que é uma vilã, né? Meio que uma bruxa que quer prender ela ali, arrancar os olhos dela, uma coisa até um pouco brutal para aprender para as crianças. E aí Chico Anísio tem que pegar a realidade logo de cara, assim. Senão a vida é já assim. mostra logo, já põe o maníaco do parque, É já isso aí. sai falando. E aí o vídeo é eu destrinchando as lendas nas quais o Neil Gaiman se inspirou, que é bastante mitologia europeia, né? E eu gosto de uma coisa do Neil Gaiman, que ele prega bastante uma ideia do horror infantil, né? Que é um termo que assusta algumas pessoas, mas ele trabalha justamente com essa ideia de que as crianças têm que consumir obras de horror voltadas para a idade delas, para Lógico. entender que o mundo não é mil maravilhas, né? Para a criança lidar com tristeza, Já com era decepções. Super Nani, já. A gente acha um pouco esquisito olhando daqui do Brasil, mas se você for ver a cultura... De onde ele é? O Neil Gaiman, ele é americano. Ele é americano. Nos Estados Unidos tem a cultura do Halloween. Sim. E a gente vai vendo, a gente não mora lá, né? Mas a gente acompanha em filme, série, e os caras assustam as crianças de verdade. Na verdade, perdão, o Neil Gaiman é britânico, mas ele fez a maior parte do trabalho dele nos Estados Unidos. Mas ainda não assim, deve ser muito as duas diferente, culturas... né? Na Europa, Alemanha, você tem aquela canção de Ninar, da caçadora, né, na floresta. É pra e assustar tem- de verdade. tem várias histórias infantis. E é feito pra criança, né? Se você pegar o Chapeuzinho Vermelho, mesmo o Lobo Mal, você dá a história original, Sim. mas não tem essa parada? Tem. Sim, É- não, é- e assim, é brabo. não só em contos de fadas, quando você pega a cultura do Brasil mesmo, a gente tá acostumado a ter um bebê e fazer ele dormir falando da cuca, boi da cara Pô, preta. minha mãe cantava O nosso cuca, muito folclore legal. é baseado em horror infantil. A maioria dos folclores ao redor do mundo são baseados em pavores noturnos. Você trazer figuras que vão assustar a criança à noite. É Isso é o que move o O folclore. medo, ele é uma ótima ferramenta de controle do ser humano, cara. Sim. Você já começa usando na criança. Isso. Tenha medo. É isso. A criança tem que te obedecer por esse motivo. Parabéns, ô Fabiano. É isso. É isso que a gente quer ensinar. E tu já tem tu já tem a capacidade de assistir uma obra e já vai pegando as referências, ou tu estuda muito antes? Tu já tá escolado já pega... Fica macaco velho, né? Não existe nenhum criador de conteúdo que assiste um filme e já saca E já tudo vai pegando? de cara. Não existe, né? Mas É porque eu falo que tem gente que se vende, Tem, né? às vezes, como assim. Não existe, não. O cara no A gente cinema se- já vai pontuando assim. Até porque senão você não se permite entrar na Exatamente, história, não né? se permite entrar. Verdade. Só que, assim, depois de trabalhar tanto com isso, né? Existem alguns filmes que a gente já consegue pegar mais. Por exemplo, principalmente quando você conhece o diretor. Né? Eu, por exemplo, já fiz muito vídeo dos filmes do Ari Aster, Hereditário, Midsommar, os do Jordan Peele também. Então, por exemplo, quando eu assisti os 2 primeiros filmes do Jordan Peele, que são o Corra E o nosso? e o Nós, eu tava... O Corra eu nem tinha meu canal ainda, o Nós eu tava começando o canal. Então, a experiência na época foi massa, mas faltou eu pegar muita coisa. Eu só fui entender os filmes mesmo quando eu fui fazer vídeo explicando os filmes. Gente, vou assistir então. Porque eu assisti o filme, entendi, mas é tipo daqueles filmes que você... Até onde você entende, você sabe que você não...
talvez você não tenha entendido tudo, sabe? Sim. Deve ter mais camadas aí que eu deixei Exatamente. passar, mas eu me diverti até aqui. Isso é o que importa, isso é o que importa. Não, é. Eu Tu não assistiu? um pouco. Não, esse tipo de trabalho. Que trabalho? Ô, amigão, você fez o trabalho, o cara ele vai assistir, ele tem que entender. Mas entender o quê? Ué, Mas ele a deixa... sua mensagem que você tá passando. Mas às vezes a mensagem do você cara fica é... com essas coisas, por exemplo, você... Mas às vezes a mensagem do cara é aberta à livre interpretação. Essa é a mensagem do cara. Eu quero que uma pessoa entenda de um jeito, eu quero que uma outra entenda de outro jeito. Essa é a minha mensagem. O meu objetivo é que tenha interpretação diferente mesmo. Às vezes, se o cara faz um filme, entendeu? Porque é o autor sim. falando. Putz, se eu fizer um filme que todo mundo entende do mesmo jeito, eu vou ficar chateado. É legítimo isso. Tá. Bom, eu quero que o pessoal tenha dúvida. Mas isso Entendeu? que você questionou leva para um debate interessante. E o Jordan Peele é um ótimo exemplo. O último filme que lançou dele agora, Eu o vi Nope, já. que é Eu o vi. Não Olhe. Você assistiu? Sim. Eu- Sei se eu gostei. Tu sabe quando você Ah não lá, sabe se ah você lá. gostou? Então, Não. mas é porque Mas ele tem uma coisa não é que eu não sei diferente. se eu entendi. É que ele tem uma coisa diferente. Eu, por exemplo, pra mim, enquanto criador de conteúdo, foi uma experiência muito interessante ver ele, porque foi o primeiro filme dele que eu assisti, depois de ter pesquisado muito sobre o cara durante anos, falar dele no meu canal. Então eu consegui pegar muito do que ele quis dizer com o filme. Só que eu soube desde o dia que eu assisti que esse é um filme que ia decepcionar muita gente. Por quê? Ele lançou 3 filmes até agora. E os 3 foram numa escadinha bem assim. O primeiro, que é o Corra, ele é um filme que ele não depende tanto das metáforas, das alegorias. Ele funciona assim, só com a história. Se explica, né? Se Ele explica, se exatamente. auto... Não quer dizer que você não possa ainda fazer várias interpretações. Porque Lógico. tem como. Não, mas ele aí se é explica. bônus. O Mas a segundo, história tá ali. Eu amo aquele filme, Nós, porque pra mim ele é o meio termo exato. O Nós é um filme que, se você assistir ele e quiser pensar só na parte racional, né, que é uma família que eles têm uns clones ali dentro que estão perseguindo, querendo matar a galera, e se você quiser só se empolgar com a parte objetiva do filme, funciona. Só que se você quiser prestar atenção na parte de metáfora, alegoria, as críticas que o filme quer fazer, ele tem uma coisa, sabe, gigantesca, um pano de fundo gigantescos por trás, que dá pra ficar horas conversando sobre. Chegou nesse terceiro filme, apesar de ter gostado do Nope, acho que foi Não Olhe no Brasil, Sim. eu senti que ele já foi para um outro extremo. Para mim, o Não Olhe é o filme que tem muito mais alegoria e mensagem por trás do que, de fato, uma história básica racional acontecendo. É um filme que, para mim, se você tirar a alegoria, a mensagem, a crítica... É só uma história bizarra. É uma história bizarra e até um pouco não cativante, É. sabe? Aí, então, assim... Xoxa. Então, Eu não fiquei um pouco assim também. Eu acho que ele tinha que lançar esse filme, e aí você já comprava ingresso já pra palestra que ele explicava depois. Tá vendo? Tá, isso pra mim é uma falha, um erro, é um negócio... Aí eu acho que você tem que perguntar por que ele queria, né? Porque ele não... mas e aí, o diretor irmão? não fala, né? Eu tenho que assistir um filme e perguntar pro cara o que ele queria, aí é fácil. Aí- Aí eu vou fazer um filme que eu fico aqui filmando 2 horas a TV, igual o começo da série Dark lá, aquela bosta. Você fica 3 episódios é vendo bom um envelope demais, numa fogueira, não sei o que, não sei o que. Pô, irmão, eu tenho mais o que fazer, me conta logo o que você quer falar dessa porra aí, cara. Não, eu não... Eu gosto pra caramba. Não, Dark é bom demais. Fica ele é bom lá pra maluco. frente, eu não tive paciência, eu já abandonei logo no começo. É isso, que nem teus pais, né? Que nem com minhas relações. Que isso. Mas aí é aquela história de lidar com o meio artístico, né? O exemplo que eu acabei de dar foram anos de construção onde ele já chegou num patamar que ele pode lançar o filme confuso do jeito que for, porque ele já tem renome, então a galera vai assistir e vão passar horas debatendo o que o filme dele significa. Às vezes ele quer mesmo. Passar Eu quero horas que fiquem- de- eu quero que então, fiquem horas passar debatendo. horas debatendo, beleza, isso é um mérito, é legal. Quer dizer que mexeu, que tocou, que você tá refletindo sobre aquilo. Tá? Ok. Eu mesmo preciso digerir a informação com o tempo e tal. Beleza, até aí beleza. Outra coisa é o cara sair, assistir e falar assim, não sei se eu gostei. Não sei se eu entendi. Mas que... Mas às vezes o fato de eu não ter entendido é uma falha minha. É uma não, ausência de peraí. conhecimento Não, meu, não, pô. calma. É lógico, tu não pode fazer um filme nivelando por baixo. Não, mas... Eu preciso mas que a fique gente tá claro usando- para os Mas não informados. Mas eu tô usando exatamente você como exemplo, porque você é um cara com inteligência acima da média, Mas eu com não conhecimento sei. acima da média. Então, assim, se não pegou você, imagina o resto. Mas Entendeu? às vezes eu fiquei esperando Tô um falando sentimento maior. Às vezes eu fiquei esperando alguma expectativa. Você vai assistir um filme dele, você já tá com uma expectativa. Para de justificar o cara. Porque Aceita ele- que as pessoas boas às vezes também fazem merda. Ué, Assim, aí eu acho que depende com o que você tá chamando de fazer merda. talvez eu tenha sido um pouco duro, talvez. Não, é porque assim,
te dou toda a razão se você só quiser falar assim, não, o filme assim eu não curto. Sabe, mas beleza, assim, não ser contrário à ideia do filme assim e existir. Não, claro. Sabe? Porque claro, acho que é na mesma Pode lógica- existir o que quiser, Não, eu só tô claro. dizendo que... Eu só acho que tem que acabar. Eu só acho que tem que acabar, não pode ter. Pode existir, só tem que não ter É mais. porque assim, Não. isso é um. Não tô dizendo que eu tenho que existir. Não, mas eu sei que você não disse isso, mas assim, é porque é uma coisa tão complexa que dá pra eu trazer Sim, argumentos dos sim, dois lados. é. Porque assim, primeira coisa, é arte. Aham. Né? E a arte não tem que ser explicada. sim. A pessoa lança a obra dela ali e tá livre pra interpretações, livre pra gente amar, livre pra gente. Lógico. Ou vai dar detestar. dinheiro ou não vai dar dinheiro, isso aí já é outra É, coisa. exatamente. E eu acho que é necessário que existam filmes pra você poder assistir naquele dia que você tá. Porque eu, de vez em quando, eu sei que nem todo mundo é assim, mas tem vezes que eu quero assistir um filme pra me fazer quebrar a cabeça. Pra me fazer pensar e conversar com meus amigos. Gosto disso. Eu amei quebrar a cabeça com Dark. Amei ficar tendo que dormir, conversar com a galera, pensar quem era filho de quem era pai de quem. Né? Só Se que tivesse tem- óbvio, não teria as conversas. Exatamente. Pra aí depois você ter um final igual Lost. Aí você vai falar, não é possível. Entendeu? É isso que eu tô falando. O cara fica nananana, e aí é glu-glu e no final dele nem ele sabe o que ele tá fazendo. É sobre o caminho, Fabio. Sobre o caminho. Às vezes é sobre o caminho, pô. Mas é aquela história, tem Mas dia também tem que a ter, gente tem quer- obra pra todo mundo. Tem dia que a pô. gente quer ligar a Netflix e assistir um reality show de culinária. Não isso. tem esse dia, não. Não, é que nem jogo, é que nem jogo. Ou uma coisa no mesmo nível, entendeu? Que você não tenha que pensar nada. Aham, é. Mas acho que é isso aí. Só que assim, esse é um tema que se a gente fosse ficar nele, dava pra debater pra caramba, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô aqui falando que o cara tem que ser livre pra lançar a arte que ele quiser, e se ele quiser Lógico. estimular as pessoas a pensar, beleza, eu também reconheço que, principalmente no meio de horror e fantasia, que é um meio que aqui no Brasil não é tão valorizado assim, tem se criado um nicho bem chato no meio de críticos de cinema, de uma galera que assim valoriza esses diretores que te, bem entre aspas, te fazem pensar, sabe? E descarta Deus todo o aos resto. caras demais, né? Não, Então assim, também mesmo. sabe? É uma discussão complexa porque não tem resposta certa, tipo, é sim ou é não, é bom ou é ruim. E não vai ter, né? E nunca Porque- vai ter, né? Que acho que na verdade isso é uma coisa muito interessante sobre o meio artístico, né? Nunca vai Sabe? ter, até porque eles nem sabem o que eles estão fazendo. Mas eu quero falar sobre suas obras, Felipe. Sim. Suas obras. Essa sua... Os Quase Completos foi a obra que te deu o prêmio Polo de Literatura. O que é esses quatro Foi. completos? Conta um pouco pra gente da... Acho que é bom eu contar um pouquinho do antes, né? Sempre com quis certeza, ser escritor de fantasia e horror. Eu escrevo desde a adolescência, aqueles livros que um autor adolescente escreveu e depois quis queimar Sim. quando cresceu. E aí eu fiz faculdade de Direito, né? E fui bem frustrado fazendo 5 anos de Direito. Mas fiz o Direito porque... Tinha que fazer alguma coisa, né? Uberlândia, Minas Gerais, sabe? Não, puta terra pra quem boa. quer ser... Bom, boa demais, mas infelizmente pra quem quer trabalhar no mercado artístico não tinha não. caminho, não Mandar tinha abraço nada. pra meu amigo Vitor Amarque, de Uberlândia também, né? Boa, Aí. por aí gravou com a abraço. gente, Já gravou né? com a gente aqui Nossa já. primeira temporada. Já, ixi. E aí, eu, durante os 5 anos fazendo a faculdade de Direito, o que eu mais fiz foi arte, né? Eu fiz teatro com um grupo de amigos, juntei uma galera para fazer o meu primeiro canal no YouTube, que é o Toga Voadora, que eu tenho com um grupo de amigos, onde a gente fala principalmente de série de TV. E justamente por estar muito frustrado na faculdade, eu tive motivação para escrever um livro que falasse sobre esse tema. Né? Então, Os Quase Completos, ele é uma fantasia urbana, porque eu senti que na época, para eu conseguir começar no mercado literário, não podia ser uma fantasia escancarada da forma que eu gostaria, porque o mercado literário no Brasil já é difícil. Sim. As pessoas não têm cultura de ler no nosso país, infelizmente. Quando você quer escrever fantasia ainda, né, é um gênero que as próprias editoras têm muito preconceito. Não, e outra, quando vê que é autora nacional... Não. Vai vir com o Saci Pererê, vai falar da Curupira. Como é? E aí eu fiz Os Quase Completos como quem começa a ler o livro, às vezes nem se dá conta que ele vai ser uma fantasia, até as coisas fantásticas isso começarem é legal. a acontecer. Isso é legal. Mas que era um livro que ele tinha bastante questão assim dos valores que eu queria passar mesmo, sabe? Ele fala bastante sobre personagens que vão... Resumidamente, eu não falei sobre Não o que precisa é o livro, resumir, né? não. Precisa resumir, não. fala Tamo com tempo à aí. vontade. Mas assim, resumidamente o livro ele é sobre 3 personagens que não se conhecem e cada um deles se identifica com um termo quase. Então é o quase doutor, a quase viúva e o quase repórter.
cada um deles se sente esse quase porque tá sentindo uma incompletude na vida deles. Entendi. Então a quase viúva tá com o noivo em coma, né? E ela começa a perceber que a vida dela gira em torno do noivo e ela não sabe o que fazer, porque se ele morrer ela não tem o que fazer da vida. O quase doutor, ele é um médico frustrado porque ele queria ser artista, ele sempre gostou de pintar, mas ele fez medicina, foi bem sucedido, mas está bem frustrado. E o quase repórter é um viúvo recente, ele perdeu a esposa e desde que ele perdeu a esposa ele está tentando se reencontrar. E aí o protagonista mesmo é o quase doutor e acontece que num dia ele encontra um velho num ponto de ônibus e esse velho chama ele para entrar no ônibus que ele não conhece. Ele acha uma loucura, né? Fala, claro que não, mas de repente alguma coisa dá um start nele e ele vai. E ele sobe nesse ônibus. E aí vai ter uma questão ali com realidade paralela, né? Onde esse cara vai... Não posso entregar muito. Eu achei que ia ser aquele plot, sabe? Do cara falar, se eu te der R$5, você tira a camisa. Se eu te der R$10, você tira a calça. Achei que ia partir pra esse plot aí, o cara... Eu tô imaginando o velhinho falando com sotaque assim. lá de Minas. Você não quer entrar aqui nesse trem, não? Vai dar um tiro de espingarda lá, galinha. Exatamente, é isso aí. Aí quando ele olha, não é um trem, uma essa van. ideia. Esse cara deve ser mineiro. É isso aí. Tem Esse um pãozinho mesmo. quente aqui pra você. Maravilha. E esse livro foi premiado, então? Sim, o concurso era Olha justamente para a publicação do livro. Foi um concurso da Editora Arqueiro com a Pollen, que é a empresa que fabrica os papéis naquele papel amarelado, sabe? Que vem no livro, que é mais confortável de ler. Eles fizeram esse concurso, podia ser qualquer gênero, né? E quem ganhasse ganhava um prêmio em dinheiro na época e a publicação do livro. E aí eu consegui publicar, fiquei muito feliz. Mas é aquela questão, né? Quando você... na época eu caí de paraquedas no mercado do qual eu não sabia nada. Entendi. Só tinha escrito no livro, né? Eu tinha escritos da adolescência que eu não considero. Não, então, okay, assim... Oficialmente, esse foi seu primeiro foi meu livro. primeiro livro. E eu tava já no hype pensando assim, nossa, eu lancei o primeiro livro, agora eu vou começar a escrever o próximo. E agora eu vou escrever a alta fantasia que eu gosto, vou escrever um livro de terror. Tava completamente empolgado. E não é assim? Ué, E aí o que aconteceu? Eu achava que era. E aí na época eu tive uma conversa muito boa com a minha editora na época, né? Não vou falar o nome dela aqui, porque não sei se ela gostaria que eu passasse a conversa adiante. Ela virou pra mim e falou assim, Felipe, deixa eu te falar uma coisa, a gente gosta muito do seu livro, a gente vai te apoiar no início de carreira, mas não escreve outro livro por enquanto. Por quê? O mercado literário tá quebrado. Ela falou assim pra mim. Se você tem vontade de viver da escrita, viver contando história de horror e fantasia, aí eu já tinha ficado assim na mesa, né? Eu falei assim, vai, eu tinha, né? até agora. Ele agora. botando a rolha no champanhe de novo assim. Caralho. Deu certo. Aí ela perguntou pra mim assim, qual que é seu Instagram? Aí eu falei, eu não tenho Instagram, né? Aí ela, tá, então, você vai dar uma pausa no seu trabalho, você não vai escrever por enquanto, e você vai fazer algum trabalho com internet. Vai na internet falar de livros de horror e fantasia para as pessoas. Aí ela falou assim, eu não te falo isso sorrindo, porque é uma realidade que a gente não queria estar passando. Mas hoje em dia, quando você for tentar vender seu próximo livro para uma nova editora, para uma agência e tudo mais, a primeira coisa que eles vão olhar não é se a sua escrita é boa, se o livro é bom. E ela falou assim, e a sua escrita não é à toa que você ganhou o concurso. Mas primeiro eles vão perguntar quantos seguidores você tem. É isso. Ela passou 3 coreografias de TikTok pra ele decorar. Na época, técnica de escrita aqui, ó. Mas eu acho que... Ele apontando as seria técnicas de escrita aqui, ó. Caraca, primeiro seja Tipos de protagonista depois... que dá certo no seu livro. Ele apontando pro lado aqui. Mas sabe, isso aí a culpa é sua, é de você aí em casa, que fica comprando livro só porque a pessoa é famosa, só porque a pessoa é influenciadora. Daqui a pouco vem Osmar Campbell, cuidados da saúde. Vou lançar meu jogo, Aí você vai lá e compra. Aí vou lançar um jogo ruim e vou vender porque eu sou famoso. Aí eu nem sou famoso, entendeu? nem vendo jogo e nem é bom. Culpa não é só dos famosos que surfam na onda, que se aproveitam da idiotice. Os idiotas que... A culpa é dos autores bons que não são famosos. Vocês são culpados. também. Fiquem famosos, que é isso, cara? Cara. Bom, fácil ficar famoso, você quer só ser bom? Cara. Mas, ó, eu tenho certeza que o esforço de sentar e produzir o conteúdo que tu produziu pro teu canal te ajudou muito, não é isso? Sim, não, com certeza. E você não ia
ter esse né? Não só isso, eu fico feliz com o trabalho que eu fiz no canal nos últimos anos. Eu completei 3 anos de canal agora, né? Parabéns. Obrigado. Porque eu fiz uma escolha que eu considerei assim razoável com o que eu queria, que era, tá, eu vou fazer um canal no YouTube, mas eu vou falar do que eu gosto de escrever. Lógico, Horror e fantasia. Vai começar a falar de direito, Sim. novas leis de trabalho, Aí era o fim. Comentar os lances do futebol na Hungria. novo CPC. Sim. E aí, como eu pensei, quero me especializar nisso, então. Então, assim, todo roteiro que eu vou fazer envolve muita pesquisa e estudo pra eu conseguir não falar merda, né? Que sempre foi uma coisa que eu prezei na internet. Falar merda também não tem problema, não. Mas tem a gente na internet falando merda. Às vezes o que falta é estourar e falar um pouco de merda, às vezes. Talvez seja isso, tá vendo? Só que eu acabei tendo um cargo de aprendizado muito grande com isso, né? Coisas que eu estou usando agora para os próximos livros. Mas e aí a mesma coisa que a gente estava falando no outro assunto aqui, que não tem lado certo e lado errado, sempre tem dois lados da moeda, é aquela questão, o meu último ano foi uma loucura eu tô tentando entregar agora um próximo livro, mas eu não consigo tempo para escrever porque eu tô me dedicando pra caramba pro canal. Porque o canal virou meu sustento. Aí vira aquele ciclo, né? Mas se eu não tivesse o canal também, eu não ia ter conseguido vender livro. E aí Não é. aquele malabarismo papai, que se vira. Mas é um malabarismo faz parte bom. da vida, né? É um malabarismo bom. Um malabarismo ótimo, porque você tá... São 2 projetos pessoais, né? São 2 projetos seus. Você só tá precisando gerenciar o tempo, assim. E um ajuda no outro, né? Porque quanto mais você estuda para um, melhor você escreve para o outro. Quanto melhor você escreve, mais o livro vai vender e vai te trazer gente pro canal. Enfim, isso aí é uma bola de neve que é maravilhoso. Imagina que tem gente que tá passando por esse tipo de situação com 2 coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que não se somam, né? Muito louco. Acho que se eu tivesse seguido Um Beijo do Meu Pai, deve estar assistindo aí, se eu tivesse seguido o plano do meu pai, eu ia estar louco. Porque o plano do meu pai era, faz direito, filho, aí você passa no concurso público, você vai ganhar muito dinheiro. Vira juiz. Né? E aí você depois vai gastar seu tempo livre nos finais de semana, né? Escrevendo seus livros. Isso, claro. Porque surta advogado tem todo final de semana livre para escrever livro, Não, e viu? outra Não, passar no concurso, né? É, Falou claro. passar. Sim. Você passou no concurso, Lógico. amigão. Você tá encostado. Semana que vem você passa no concurso. Esse é um dos problemas aqui do nosso Brasilzão, cara. A gente encosta um monte de talento com essa estratégiazinha. O cara puta inteligente, talentoso, podia estar empreendendo, podia estar criando o Steve Jobs da vida aí. Né? Não, o nosso quanto Steve Jobs também encostado aí, que fez concurso e tá parado em empresa aí do governo, cara. Isso aí você não fala nada. Eu não falo mesmo. Filha da... Temos aqui, ó, um podcast, boletim. Ainda tem podcast Tem ainda. podcast também? Que isso, cara? Cara, para e vai escrever teu livro. Você já tá demais. Tá parecendo George Martin, né? Vou começar. Cadê o segundo, os quase George completos? Martin mineiro. Cadê os finalmente completos? Eu não... Continuação, porra. Fica aí gravando podcast. É aquela história, né? Mandaram eu virar influencer, né? Hoje em dia você não pode, você quer virar influencer, não tem a escolha de vou ficar só no YouTube, não. Você tem que ter o Instagram, você tem que ter o TikTok, você tem que ter o podcast, tem que ter tudo, né? Não, os caras estão fazendo a manha agora, que é o seguinte, você só tem o YouTube, igual a gente dá a migué aqui, né? A Fabi ali, nossa migué. A gente tem o YouTube, aí o YouTube você tira um trecho que vai pro Instagram, que vai pro TikTok, mas você faz uma coisa só e pica pras outras, gente. Na verdade... Não é isso não, por isso Mas que tá uma bosta. Fala um pouco do podcast. Fala do podcast. O podcast, na verdade, surgiu 2 necessidades, né? Eu cheguei no ano passado e mesmo trabalhando com algo que eu estava amando, eu estava sentindo necessidade de um conteúdo mais leve, né? Os meus conteúdos que estouram no canal geralmente são conteúdos que eu tenho que estudar pra caramba. Então, assim, eu queria sentar com os meus amigos e conversar aleatoriamente. Como é que eu produzo conteúdo sem produzir trabalhar? Eu tenho isso, eu tenho no canal do Impé na Rede, inclusive se inscreva no canal do Impé na Rede, tem conteúdos ótimos. A gente postava muito coisa de stand-up e tal, que é um conteúdo que dá trabalho, você tem que testar as piadas, escrever em casa. Aí a gente começou, no meio da pandemia, inclusive, a fazer no vídeo, mais 3 amigos, né? Nós somos 4 lá, a gente simplesmente, cada um puxava o celular, escolhia um teste de BuzzFeed e fazia o teste de BuzzFeed, é isso. Pegava o teste, botava o link, façam com a gente o teste de BuzzFeed. Primeira pergunta, opções tais, eu faço isso. Não, tu faria isso, mas por que tu vai escolher esse negócio? E é isso, cara, era isso. É vídeo de meia hora que a gente teria feito sem estar filmando, sabe? Tipo, em casa, vamos fazer um negócio muito divertido. A gente vai brotando pro conteúdo, né?
Liga a câmera, faz um reality show. Pronto, Não pronto. produz nada. Maravilhoso. E tá ganhando dinheiro. É isso. É o sonho da sua vida, monetizar tudo É que isso. você faz. Tudo que eu faço. É isso aí. Aí vocês estão fazendo um jogo de cartas, é isso? A gente, na verdade, é um projeto que a gente não anunciou pra ninguém ainda, né? Mas como tem a ver com o tema aqui, Não trouxe o protótipo aqui hoje. não trouxe nada aqui Puta ainda. falha. Nem nome definido tem já pra anunciar. Mas no Boletim Místico, eu e meus amigos, a gente se junta pra falar de temas relacionados a tudo que é fantasia, horror, mitologia. Fala bem por cima, porque já que tá bem cru, a galera vai copiar. Assim. Então fala por cima, Isso aí. pra não dar pra... E aí, Roubar como eu gosto bastante de mitologia, os meninos também, né? E a gente tem uma das minhas amigas, a Natália, ela é taróloga, então a gente sempre Olha. começa com ela tirando cartas de tarô Não, mas no começo. aí... Não, mas aí, deixa eu te falar. O quê? Não, a gente tava falando de mitologia, de É isso, de- Aí o tarô... O tarô é mitologia. Tá, Aí. bom. Então tá bom. Não é ciência, não é? Mitologia. Não, ninguém Tá, falou não, que ia só- puxar um... Tá, não, então a gente Eu- ainda tá no mundo da fantasia. Eu não desculpa, sou o então manual tá do certo. mundo. Não sou o manual do mundo. Né? Mitologia é o quê? Mitologia é o conjunto de crenças de um povo. Né? Então, isso é uma coisa que às vezes É. pode causar polêmica. Por Deus, exemplo, religião, sim, mitologia. conjunto de crenças de um povo. Os gregos acreditavam nos deuses gregos, então a crença deles era a mitologia grega. Sim. Se você é cristão e crê na Bíblia, você acredita na mitologia cristã. Isso é uma frase que às vezes causa gosto, isso? porque o povo pensa, mitologia cristã, ele está falando que é mentira. Não, mitologia quer dizer conjunto de crença de um povo. Muito Né? Se é verdade ou não, Se é verdade ou não, Outra é crença. Né? Crença não tá aí para ninguém debater se é verdade ou não. É crença, é crença. crença do outro. O tarô faz parte de uma mitologia, faz parte da crença. Tá. Né? Então a gente sempre começa ali com o jogo de tarô e foi uma coisa que foi dando certo. E a gente teve uma sacada de fazer um jogo de cartas onde a gente pegasse as. Pode continuar? Pode, continua. Só com a campainha. A gente Fica tranquilo, não tá nem gravando. Tipo, é só um teste. Relaxa, a gente só tá É vendo só a um câmera. teste. Focando ali. Onde a gente faria um jogo meio que 3 em 1. Né? A gente montou um baralho típico, que ao mesmo tempo é um baralho de tarô, só que a gente pegou as figuras do tarô, os arquétipos que existem nele, e a gente usou deuses de mitologias diferentes. Então tem deuses gregos, deuses nórdicos, né? Não vou dar os spoilers todos aqui também, porque é pra não copiarem, né? O outro amigo do canal, que é o Guilherme Cury, ele criou todo o mecanismo do jogo, ficou muito massa pensando em questão de civilizações diferentes e tudo mais. Então a gente está criando agora um jogo que ele pode ser usado por 3 vertentes completamente diferentes, né? Quem quiser só jogar um baralho ali, né, dá para funcionar. Quem quiser usar para tirar tarô, funciona também. Quem quiser usar com o mecanismo que a gente criou, ele também funciona. Quem né? quiser bater figurinha também funciona. Também. Vai lançar com... Quem quiser só Também brincar funciona. que qual divindade é essa? Lógico. Você tem que falar sobre ela, pô. É isso aí. Dá pra usar E tu acha que a tua experiência como escritor tá ajudando na criação desse jogo de alguma forma? Sim, na verdade, como eu me especializei em escrever fantasia, estudei muita mitologia no passado, está sendo tipo assim super divertido ver o que eu estudei tomando forma, né? Entendi. Eu já vi o que eu estudei tomando forma em livros, né? Numa história. Agora é um mecanismo completamente diferente, porque os jogos eles tomaram uma parte bem especial da minha vida no último ano, porque eu cheguei num ponto em que livro, filme e série deixou de ser prazer para mim. Sempre foi o que eu amei fazer na minha vida inteira. Só que assim, atualmente, quando eu abro um livro, quando eu vou ver um filme, uma série, é trabalho. Não. Então eu já tô assistindo ou lendo pensando no que eu vou fazer. O que eu vou extrair disso, né? Sim, chega final de semana, eu não quero abrir nenhum livro, eu não quero ligar a Netflix, não quero fazer nada. E eu comecei a jogar bastante jogos de tabuleiro. Né? Esses meus amigos, inclusive, do Boletim, vou te dar uma dica. jogam comigo principalmente. Não começa a fazer jogo. Senão, tu você vai perdeu perder. um Senão eu vou hobby perder de- outro hobby, vai né? perder o jogo também, cara. De ver série, de ver É filme. isso. Vai perder o hobby de jogar board game. Mas isso aí eu Vai. fiz o combinado com os meninos, inclusive. Como é um projeto entre os 4, né? A gente tem o Guilherme lá, que é o gamer do grupo, né? Então ele já está cuidando de toda a parte estratégica. Eu falei assim, ó, eu estou aqui para fornecer os meus conhecimentos de mitologia e jogar com vocês quando o jogo estiver pronto. É E isso. os 4 juntos ajudam a vender. Qual que é a diferença de você estando lá para fornecer os seus conhecimentos de mitologia
pro cara simplesmente ir lá e abrir na Wikipédia, no Google, né? É pra fingir que eu fiz alguma coisa. O cara quer botar o nome dele no jogo. Então, mas entendeu? Porque, teoricamente, o cara abre Não, mas a tu não- internet e ele tem acesso a tudo. Ok, mas tu não vai comparar, Ah. tem uma pessoa ali que tá entendendo o teu objetivo. Pô, que palavras eu vou usar pra pesquisar no Google especificamente isso que eu quero, quando você pode estar com alguém do teu Sim. lado falando só, ó, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito mais fácil. E é porque demandam um trabalho criativo que, Então, assim, eu mas não a questão sou... é só facilidade? E eu acho que Eu a tenho- profundidade eu do tô falando, conhecimento demandam- também. Sim, lá eu falei assim que eu estou fazendo essa parte, mas a gente está fazendo tudo bem junto, os quatro, né, nessa questão de conhecimentos. Mas aí eu acho que vai um pouquinho da questão de estudar a mitologia comparada. Né? Eu sou estudante de mitologia comparada, faço um curso faz alguns anos, 2 anos na verdade. E mitologia comparada consiste justamente em você estudar as crenças que existem ao redor do mundo, né, e ver como, por mais que cada canto do mundo acredite numa coisa diferente, quase tudo parte de arquétipos bem parecidos. Quando você pega os deuses gregos e compara com os deuses nórdicos, e aí pega esses mitos que existem lá, por exemplo, o mito do dilúvio. Quase toda, né, tipo assim, quando eu falo quase toda, 99% das civilizações tem um mito do dilúvio. O mesmo dilúvio que você vê na Bíblia, lá a história da Arca de Noé, existe um dilúvio na mitologia grega, existe na mitologia É nórdica. porque foi um Tem dilúvio, o- pô, que atingiu o mundo inteiro. Todo mundo relatou a sua religião. então- Isso só prova Tem o- a veracidade desse acontecimento histórico. Caraca, como que chama na mitologia nórdica que o Loki luta com a serpente, que vem o lobo gigante, o Armagedon, O Ragnarok não é um dilúvio, mas está aí no mito do Apocalipse também. Ragnarok o pessoal joga menos hoje em dia, é mais tíbia mesmo. Brincadeira, pessoal. Sim. Tem o mito da mãe com o filho, a mãe sozinha, Sim. tem a criança, não é daqui é de Jesus e Sim, Maria, né? sim, Esse que também se se repete espalha em muitas na mitologia religiões. egípcia, bastante. Então, acho que é justamente essa parte que a Wikipédia não faz, né? Da gente conseguir fazer... Raciocina. Essa pergunta, olha essa pergunta que o cara me faz. Deixa eu te falar. O essa cara é chama que- um convidado aqui é que eu- pra fazer uma pergunta dessa pro convidado. Não, Qual a não. diferença entre você e a Wikipedia? Não, você não tá entendendo. Justamente, a Céu. minha função é levantar a bola pra ele vir e cortar com a Claro, pergunta entendi. idiota e tem... Eu entendi. Eu sou pago pra isso. Eu venho com a pergunta idiota pra você se sobressair. Sim. Mostrar qual que é a sua diferença. Entendeu, filhote? Entendi. Aí, pergunta tão boa que até morre o assunto, ninguém quer falar mais nada. Já encerra aqui. Ó, Deixa eu perguntar do RPG. Já que você quer continuar nesse Não, assunto? pode Posso perguntar. Eu queria perguntar do RPG. Você joga RPG? Sua turma tem Sim. RPG? Qual que é a parada do RPG? Como eu falei, minha vida gamer é recente, né? Eu tenho o canal Toga Voadora com meus amigos, onde a gente fala de série, e lá tem um dos meus outros amigos, o Leonardo Oliveira, que ele é gamer de infância, sempre gostou de jogar bastante coisa, jogava principalmente online. E nos últimos anos, tanto eu quanto ele conhecemos o RPG, né? RPG de mesa. Nos A últimos gente- anos? Nos últimos, é porque eu não tinha jogado RPG de mesa até... Agora eu não vou lembrar a data exata, mas deve fazer no máximo 5 anos que eu joguei pela primeira vez. Pela primeira vez. Nunca assim, tinha quando- jogado. Né? Quem me apresentou, inclusive, foi o Guilherme, o amigo que está no Boletim Místico montando o jogo. Então a gente jogou com ele na época, o RPG foi minha terapia por um ano antes de eu mudar para São Paulo. A gente se encontrava sempre para jogar. A gente jogava na base de Dungeons and Dragons mesmo. Né? Curti pra caramba. E aí eu comecei a conversar bastante com o Léo, esse meu outro amigo. E ele começou a trazer essa ideia de querer criar um RPG. Ele gostava bastante de mestrar. E eu falei assim, ó, Léo, eu curti pra caramba, conheci RPG junto com você e eu tô aqui pra ser o amigo que vai te apoiar na ideia da RPG, mas não quero entrar junto na parte da criação. Porque jogo virou hobby pra mim nos últimos Isso. anos, eu não quero trabalhar com isso. É Mas isso. eu falei, mas vamos fazer uma parceria, ó. Eu tenho o meu canal lá, o Felipe Barbosa, o pessoal gosta bastante de conteúdo de horror. Vamos fazer um teste. Todo outubro eu faço uma maratona de horror. É um mês lançando Que conteúdo louco. só do gênero, né? Eu falei, cria um RPG de horror, traz pro canal, vamos ver como é que funciona. E ano passado a gente fez esse teste, né? Foi bem massa, uma galera acompanhou. Ele criou o RPG Refúgio Final. Ele criou um sistema original, só que ele pegou bastante referência do Call of Cthulhu, né? Algumas referências do RPG do Cellbit também. O Cellbit hoje em dia é referência para muita gente na internet. Mas criou um sistema ali original e com uma história original, né? Se passando num universo de terror.
Então a gente teve a primeira temporada, a segunda temporada vai ser lançada agora em outubro, né? A gente joga ao vivo mesmo, então o pessoal no chat vai acompanhando, às vezes interagem um pouco. Transmite por onde? No YouTube, no meu canal No mesmo. YouTube, tá? No canal. No seu canal mesmo. Inclusive, todos os meus projetos estão no meu canal. Né? O podcast, ele está nas plataformas de áudio, mas tem os cortes também lá no meu canal. Né? E o RPG é através de lives no meu canal também. Jogo digital de horror, você já jogou? Nada. Eu passei a adolescência escrevendo. Escrevendo e lendo. Devia ter jogado mais, mas assim, eu... Vou te aconselhar o Dead by Daylight, um joguinho bom. Já ouvi falar. Já falei dele aqui algumas vezes. Já né? falou, Um já. Muito bom, Já de falou, terror, já. Cada susto, bicho. Tem todos os personagens famosos, né? Jason, essa porra. Inclusive, eu falei isso numa live uma vez, né? Porque o pessoal me pergunta muito, Felipe, que jogos de horror você joga? Eu falo, gente, eu não jogo, né? Eu passei a infância lendo, depois a adolescência escrevendo. Não dá né? pra fazer os dois. Aí a galera... Ou você joga ou você lê. Aí a galera falou assim pra mim, por que você não começa a... Já que você não tem tempo pra jogar, por que você não começa a fazer lives jogando? Eu falei assim, então vocês estão me sugerindo uma coisa, que seria um hobby, mas me mandando transformar em trabalho, fazer live? Já pensou em fazer uma live, lendo? Uma live... A gente que faz, Lê pra né? gente. Faz um áudio... Cara, legal isso, uma live lendo, cara. Não, né? Quem perde os primeiros 10 minutos, o que vai Não, assistir? mas hoje em dia... O material próprio, né? Eu não sei se vocês já viram, mas assim, hoje em dia a galera como um todo tá tão sem tempo pra parar e fazer as coisas, que um tipo de live que se popularizou muito, principalmente na Twitch, tem um nome específico pra isso, quando é em relação à SMR, leitura. Não, eu não sei, eu fugi o nome aqui agora, mas é uma live em que a pessoa fala assim, ó, eu vou ler, aqui agora eu tirar meu tempo de leitura durante 2 horas. Quem quiser se juntar comigo, a pessoa fica lendo em silêncio o livro dela. Em Porque- silêncio? Em silêncio. Porque aí a pessoa fala assim, tem um método que chama o método, acho que é Pomodoro, que é uma estratégia assim, quando você quer se concentrar em alguma coisa, trabalho, leitura, você fica focado 25 minutos e depois você descansa por 5 minutos. Né? Aí a pessoa faz o quê? A gente vai seguir esse método aqui. Eu vou ficar lendo durante 25 minutos, vocês ficam lendo aí também, depois da pausa de 5 minutos a gente conversa. Tem gente que ganha dinheiro fazendo live de horas. Eu tipo não assim, duvido. Não, eu não Sim. duvido porque tem gente que fica se filmando dormindo. O cara tá dormindo lá, a câmera em live e a galera assistindo. Eu já vi aquele vídeo que é quantas colheradas pra acabar com um galão de 20 litros? E o cara com um galão de 20 litros sem o cone, né? Ele cortou e ele ficou uma, duas. E é um vídeo de milhões de visualizações. 3. E o cara acabando lá, quantas colheradas, assim. Então, assim, eu não duvido, Tem um não monte duvido de de nada. receita, como ensinando a fazer miojo. Tem um cara ensinando a você não tomar multa. Você não tomar multa nas estradas no Brasil. Não, mas Como isso você aí é dirige lógico, pô. se não Mas é toma lógico que isso vai nenhuma ter view. A gente tá falando de coisas que talvez não tivesse. Não, mas você não entendeu como que é o vídeo. O vídeo Ah, é o cara assim, ó, tem uma placa ele aqui, para, tá vendo? né? Ele Essa para. placa é 110. Aí aqui tá seu carro. Esse botãozinho aqui, ó, o ponteiro do velocímetro, você deixa ele sempre 110. Aí você vai, a estrada inteira. Ou Você menos, não toma ou multa. menos. Pronto. Ai, maravilha. Mais um vídeo dando essa dica. Então quem quiser assistir você lendo, qual é o... Não tem esse vídeo? Pô, mas criar junto, se você, por exemplo, escreve um texto, aí você lê pra galera, Não, e aí e vai fazendo o processo de criação junto, será que não? Eu acho que essa ideia que o povo traz nesse formato é uma ideia de compromisso, de assim, ó, a pessoa não tem... Uma coisa que bati aqui. Uma coisa que me falta, disciplina para conseguir ter horário e rotina. E muita gente sofre com isso hoje em dia. Então, acho que é quase como um acordo. Ó, eu vou entrar ao vivo aqui, todo sábado, Isso. tal hora, e vocês entram também, e eu trabalho de cá, vocês trabalham daí. É a pessoa admitindo isso. que tem falta de disciplina. Inclusive, assim... Precisa de um coach virtual. Ainda não sei se é uma coisa que eu vou investir, mas já cheguei a pensar em fazer isso para conseguir voltar a escrever. Sabe, fazer um compromisso aí. Tem gente que me assiste que é escritor. Vai falar assim, ó, vamos combinar, todo sábado, 2 da tarde eu entro ao vivo, vocês ficam daí, a gente escreve, cada um escreve. Eu já vi no TikTok isso. Já viu no TikTok como é? O menino bota a câmera virada pra ele, aí ele bota na descrição do vídeo, tenho que estudar, não deixa eu ficar no celular. E ele não pode mexer no celular, porque ele tá fazendo uma live. Aí ele fica estudando, e ele não pode mexer no celular. E aí a pessoa está tomando conta dele. Isso é muito legal, cara. Tá estudando, né? Não, Ele tá isso é muito estudando, legal. e as pessoas estão Muito vigiando legal, ele. Eu acho Ele... meio forte, sabe? Não, Isso é muito Não é legal. muito legal assistir ele estudando, mas é muito legal que isso esteja acontecendo no mundo. Tá, Isso é engraçado. tá bom. Metade Porque é um das jeito- pessoas que estiver vendo ele vai estar estudando também, a outra metade E ele vai estar estudando. Não, deve Isso é ser, vantagem deve pra ser ele. legal você ver o chat, né? Porque É o chat, isso, já deve ser muito o brasileiro é engraçado, muito cara. criativo, né? O bicho pra escrever comentário,
Não tem igual pra ficar interagindo, falando bobagem, meu Deus. Bom demais, do céu, bom cara. demais. Ó, conversamos aqui com o Felipe Barbosa, esse escritor premiadíssimo, Meu Felipão. autor de livros e agora também de jogos e Futuramente, podcast, sim. canal no YouTube. Então, sempre que sair uma obra de terror, uma obra de fantasia, a gente pode aguardar no seu canal. É verdade. Olha só, isso é muito Já bacana. tá comentando as séries novas lá, Senhor dos Anéis, o novo Game Senhor of dos Anéis, Thrones, sim. tá falando já? De vez em quando eu tenho que escolher, né? Por exemplo, eu gosto muito de explorar o universo. E não dava pra explorar Senhor dos Anéis e House of the Dragon. ao mesmo tempo, né? Porque são universos muito complexos, eu tenho que voltar nos livros, reler. Sim. Então fiquei com Senhor dos Anéis, eu tenho um apreço maior por Tolkien que por papai George Martin, Tolkien. né? Então tô com Senhor dos Anéis. por Martin é enquanto. igual você, cara, ele não termina os livros dele. né? Mas quando acabar a primeira temporada de House of the Dragon, dá pra soltar um videozinho, Claro, né? dá Gente, sim, resumo dá da sim. temporada aqui. É isso aí. Eu gostava de fazer e assistir Tá também legal. e procurar também conteúdo. Eu tenho no meu canal no YouTube resumo de todas as temporadas de Game of Thrones. Que massa. E da quarta temporada até o último episódio, eu tenho o resumo de todos os episódios. Diários. Diários não, Semanais, né? né? Semanais, né? Semanais. Saiu o episódio, eu gravava segunda, terça, eu explicava cena a cena. E tudo com piada, massa. tudo com piada, mostrando referência e tal. Ixi, Quanto tem tempo muita livre coisa você lá. tinha, não é? Cara, é conteúdo, cara. Querendo ou não, era inscrito pro canal, era dinheiro, era... Chegou na última temporada, não views. dava mais pra fazer piada, porque Não. tava horrível. Nossa, só Essa xingava. temporada tá ele com uma gilete cega se cortando. Só xingando. assistindo O meu episódio. resumo do último episódio tem 45 minutos, cara. Eu xingando todas as cenas, explicando porque tá errado, por que tá... Por que que não faz, não tem coerência com o Nada passado? coerência, nada coerente. Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Fala Ó, de coerência. sigam Felipe Barbosa. Como é que acha no YouTube? Só jogar Felipe Barbosa. É, Felipe Barbosa, mas o Felipe é com 2 P's. Felipe com 2 P's vai aparecer lá. E aí vocês podem se inscrever. O nome do canal é Felipe Barbosa mesmo? Isso aí. Tem o arroba lá, o Felipe Barbosa. apareceu Ah, é, aí nas embaixo. redes sociais tem o @o Felipe Barbosa. Redes sociais, Eu o Felipe Barbosa, sigam ele lá. Vão no Instagram dele, mandem mensagem. Ô, Felipe, eu não entendi tal coisa. É. Ele vai mandar um áudiozinho explicando cada cena pra você. Cada cena mitológica de Que é pra- todas as culturas. Pra conquistar o que você tiver seguidor. dúvida. Eu vou mandar uma mensagem falando, aguarde o vídeo É do canal. isso, exatamente. Se inscreva. Você é inscrito do canal? É Exatamente. membro. Como é que tá a assinatura do membro? Tem que lançar isso também. Curtiu, compartilhou. Ó, gravamos esse episódio aqui no Pé de Pano Produções, muito obrigado. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores e apoios aqui do Contrapartida, as editoras Devir, editora Precisamente, editora MeepleBR, a editora Vem Pra Mesa, a Best Market Distribuidora, a editora Fanbox, a Bodogami, que é um espaço onde você pode jogar jogos de tabuleiro e provar comidas maravilhosas na Liberdade aqui em São Paulo, e a Copag. Muito obrigado a nossos apoiadores e patrocinadores. Esse foi o galera. Contrapartida de hoje. Quer deixar algum recado, Felipe? Um recado final? Leiam livros. Leiam livros, ótimo recado. Leiam livros de preferência o meu. É verdade. De preferência o dele. E quiser ler outro, lê de novo, que às vezes você não, É isso pegou, aí. você não pegou um detalhe. Leiam Que é duas vezes. só na segunda leitura que você pega É isso aí. o que ele queria dizer. Valeu, Felipe. Obrigado. Eu sou o Uma honra Osmar ter você. Campbell, @ Osmar Campbell com 2 L's no Instagram e @ Fabiano Cabreiro também. Segue a gente lá, manda sua mensagem. E não esqueça de também comentar aqui nesse vídeo no YouTube que você gostou desse episódio. Isso. Deixa sua sugestão de convidado também. Importante. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, mostra pros amigos. Pacote Compartilha. completo, galera. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Tamo Falou. junto. Valeu.